Mas tem um problema. Todo o mal que eu desejei e que aconteceu para eles, ele também voltou para mim. Esse é o problema. Por isso que tem a fé. Olá. Então eu falei que eu ia falar sobre algo como física quântica, neurociência, macumba, sei lá o quê. Nos grupos de apoio nós falamos o seguinte: boa noite, como vai você? E o povo responde que estamos cada vez melhor. Que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Muitos não sabem por quê, porque chegam lá não sabem por que hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Porque o que passou, passou. O que passou não se mexe mais. Ficar mexendo no passado é como ficar mexendo numa ferida. O que passou não se mexe mais. Nós temos que ver agora e o futuro. Então temos que esquecer o passado. O passado passou. Né? Então, por que estou cada vez melhor? Porque eu tenho que acreditar que estou cada vez melhor. Se eu achar que está cada vez pior, eu vou ficando cada vez pior. E tem muita gente que fala, como é que tá? Tá mal demais, tá muito ruim. Não, não tá muito ruim nada, tá bom demais. Tá cada vez melhor. Esse depoimento eu demorei muito, pensei a semana toda, se faço ou se não faço, porque é algo muito pessoal, né? Mas é algo que está muito em moda hoje em dia, está sendo estudado essa energia quântica que está aí, essa energia nossa aí, energia que nosso cérebro emite, tá? E o que acontece é o seguinte: na década de 70, eu trabalhava, 60, trabalhava numa barragem e uma noite eu fui visitar o nosso chefe de laboratório e disse: Sardão, vai lá pro meio do mato, lá na área C, lá e vê como é que tá lá aquela terra que tá vindo material muito ruim para nossa barragem aqui. É argila, nós não queremos outro material. Você vai lá. E aí eu acordei o motorista e fomos, né? Mas no meio do caminho, longe, Babu, lá 5 quilômetros, né? Andando pelo caminho de carro, né? E as máquinas descem pinabeira abaixo. Agora a gente tem que ir de carro. E eu dei um pum dentro do carro. Moleque insano, na minha insanidade de juventude, eu pá! E o motorista ficou louco, porque ele dorme no carro ali. Ele passa a noite inteira dormindo no banco da frente ali, com cobertor, travesseiro, negócio todo. E aí ele parou o carro, pegou um pedaço de pau e fez eu descer. Lá no meio do escuro. E eu, insano, mas tinha medo de assombração, mula sem cabeça, saci pererê, tinha medo de tudo. E ele me fez descer, e eu desci e tive que andar a pé. Passei depois, o dia seguinte, desejando que esse cara morresse, sabe? Porque eu me lasquei lá de madrugada, no meio daquele frio, no meio daquela escuridão. E eu fiquei desejando para ele que ele se lascasse mesmo. E quando foi a tardezinha, o dia seguinte, eu fiz um papelzinho que ele tinha que se lascar e tal, amarrei num terrão, amarrei com um barbantinho e joguei lá no mar, lá na água do rio, e falei: se afundar ele vai ter que se ferrar. E ele se ferrou. E eu dei um prazo de 10 dias ainda. Falei: em 10 dias esse cara tem que se lascar. E foi o que aconteceu. Em 10 dias ele bateu a Kombi num búfalo. Não era comum um búfalo. Tinha búfalo, mas não era muito comum. Ele bateu no búfalo. Mas não morreu. Né? Felizmente não morreu, senão eu ia ficar com muita dor na consciência. Estou falando isso aí para provar que as palavras e o nosso pensamento têm muita força. É muito perigoso. E não fiquei só nisso, eu fiz mais vezes com outras pessoas. Só um chefe meu depois, bem no futuro, que pelo perfil que a gente ouve na televisão, ouve nas palestras de psiquiatra por aí, ele tem um perfil de ser um psicopata, e por ser um psicopata, não pegou nele. Nele não pegou essas minhas forças, né? Que a gente sabe lá Deus o nome que dá para isso. Mas ele diz que é neurociência, física quântica, macumba, sei lá o que é o nome que dá, né? Positivismo. Mas eu quero provar com isso. Estou dando esse depoimento sobre essa minha história. É verdadeira, não é mentira, né? Quem trabalhou nessa barragem lá no laboratório sabe que eles me chamavam de macumbeiro. Não tem medo de macumba não e tal. Fiz umas 6 vezes. Depois não fiz mais. Por que eu não fiz mais? Porque eu encontrei o amor. O amor da minha mulher até hoje, 43 anos casado. Foi o amor que mudou. Aí uma noite eu pedi a Deus que invertesse a minha polaridade.
que invertesse a minha energia do lado ruim, do lado mal, para o lado bem. E talvez seja por isso que eu já esteja há mais de 10 anos em grupo de apoio, trabalhando de graça para ajudar as famílias que estão sofrendo com filhos dependentes químicos. Deus atendeu o meu pedido, inverteu a minha polaridade energética, colocou ela para o lado positivo, isso é muito bom. Por que eu faço esse depoimento? Tô chato. Você, pai, tem que prestar atenção quando você fala com seu filho. Você, pai, que tem um dependente químico, tem que prestar atenção. Porque ele chega todo arrebentado e você diz o que para ele? Que ele é um pamonha, que ele é um merda, que ele é isso, que ele é aquilo. Você acaba com ele mais ainda. Imagina se você tem a força mental que eu tenho e que muito mais pessoas têm. Porque depois que eu falei isso numa espiritualidade, num curso, outras pessoas vieram falar comigo, como é que eu tenho uma coisa mais ou menos assim? Um dia uma advogada falou, você e eu não podemos rogar praga para ninguém, não podemos desejar nada de mal para ninguém. Mesmo porque pode acontecer, mas pode voltar para a gente. Esse meu depoimento de algo que é verdadeiro, algo que é real, hoje não. Hoje eu só desejo bem para as pessoas. E é por isso que eu estou há mais de uma década trabalhando no amor exigente para as pessoas, para as famílias que estão sofrendo. Deus atendeu o meu pedido. Mas isso serve para você. Já pensou, pai, se você é uma pessoa que nem eu, que tem essa força espiritual, essa força mental aí, e começa a dizer pro seu filho que seu filho é um banana, é um pamonha, é um não sei o quê, ele vai virar um pamonha, um burro, um banana. E não é só ele, não. Mesmo que você não tenha força espiritual, você fala isso pro seu filho, ele vai acreditar que ele é um burrinho, um bananinha, um otáriozinho, entendeu? Esse aí é o objetivo dessa minha explanação e de contar esse segredo meu. Isso é um segredo meu. Não deveria ter contado, mas eu já contei. Contei porque isso vai servir para vocês. Vocês vão ter que aprender que a gente tem que prestar atenção na nossa vida. Que a gente tem que prestar atenção em muito do que a gente fala para os nossos filhos. Porque os nossos filhos vão captar sempre essas coisas que nós falamos para eles. Muito cuidado com o que você fala. O que você falar para o seu filho pode ser perigoso demais. Pense nisso. Pense em tudo que eu falei. Pense em tudo que aconteceu comigo. Não é mentira. Não é invenção minha. Isso é real. Certo? Próxima semana nós vamos falar de um assunto muito importante. Por que se chega nas drogas?